Olá, tudo bem? Você está no canal Mundo Mendes, meu nome é Eduardo e nós estamos na jornada da leitura do livro de Lamentações. Hoje é o dia do capítulo 4 e para começar, capítulo 4, versículo 6 diz assim, a punição do meu povo é maior que a de Sodoma, que foi destruída num instante sem que ninguém a socorresse. No primeiro momento é esquisito você observar essa comparação entre Sodoma e o povo de Deus naquele momento. O problema está justamente no comportamento desses dois povos. Pare e pense comigo. Sodoma, ela foi destruída de uma vez só, rapidamente, quando você vai ler lá na história. E Israel já não, já agonizou muito tempo. O que significa que Sodoma nem teve tempo de se arrepender. Agora, Israel, sim, teve muito tempo. Foram anos, na verdade, ali com os profetas falando, advertindo justamente o que ia acontecer em termos de consequência pelo erro. Outra situação é que a mão de Deus, efetivamente, destruiu Sodoma, enquanto que Israel já foram os seus inimigos. Então, veja como Deus conduziu essa situação. As duas situações foram conduzidas de maneira completamente diferente. O erro, o pecado de Sodoma e de Gomorra chegaram a subir aos céus de uma maneira tão terrível que o próprio Deus simplesmente limpou o planeta dessas duas cidades. Enquanto que Israel, ela foi sendo tentando que fosse, na verdade, ser tratada, mostrando os pecados, revelando os erros, sendo advertida de tal maneira, chegou uma hora que falou, bom, ok, se você quer seguir dessa maneira, eu entrego você nas mãos de você mesmo. Mas não foi os inimigos que se destruíram? Não, foi próprio Israel, na verdade, que se entregou através das suas atitudes. E olha só, Sodoma, então, não teve tempo para se arrepender, como Israel teve, na verdade, as possibilidades, justamente por conta da pregação já do profeta Jeremias, por exemplo. Por isso que essas duas histórias, elas caminham em paralelo, e claro, esse versículo 6 trata dessa situação, assim, desse paralelismo que existe entre um povo que não conhecia Deus, não era temente a Deus, e simplesmente optou então em quê? Em ser destruído. Sodoma e Gomorra. Você achou que eu estava falando de Israel? Pois é, agora Israel também, só que Israel conhecia Deus e optou também em ser destruída mesmo conhecendo a Deus. Por isso que o capítulo 2, 2 Pedro, capítulo 2, o versículo 21 ao 22 diz assim, teria sido melhor não ter conhecido o caminho da justiça do que, conhecendo a ele, se desviasse do seu santo mandamento que lhe foi entregue. E pior, ele vai agora além, vai falar assim, e é como a velha parábola que diz, o cachorro volta a farejar o que vomitou, e a porca, depois de lavada, volta à lama em que se espojava. É complicado olhar essas comparações e realmente não se sentir constrangido olhando essa situação que esse povo optou a seguir. Só que por que então está essa história na Bíblia? É para nós olharmos a nossa vida e vermos então qual o caminho que nós estamos optando seguir. Porque a nossa opção vai necessariamente refletir no nosso futuro, assim como o nosso passado está refletido no nosso presente. Olha só, Lamentações 4:13 também vai falar o seguinte, dentro da cidade foi derramado o sangue dos justos por causa do pecado dos seus profetas e da maldade dos seus sacerdotes. Aqui, a situação se torna ainda mais grave. Por quê? Esses profetas, esses sacerdotes que eles tinham, deveriam fazer o quê? Confrontar o povo dos seus pecados, mostrar o caminho certo e mais, dar o exemplo do que ser feito. Infelizmente, nós estamos vendo a realidade de hoje extremamente parecida, se não, claro, pior do que nós vimos nessas duas histórias do passado, seja Sodoma e Gomorra, tanto quanto o pecado do povo de Israel, que levou às consequências que nós já sabemos. Então, o ponto principal aqui é nós olharmos essa realidade e perceber que, atualmente, muitos, ao invés de se voltarem para Deus, estão se revoltando contra Deus. Isso aconteceu também lá no passado. E está acontecendo também no presente, e eu tenho certeza que vai acontecer no futuro. O problema é que se eu ou você somos um destes, que ao invés de se voltar para Deus, reconhecer os pecados e mudar o caminho, mudar as nossas vidas e buscar influenciar outros positivamente para que também façam da mesma maneira, nós estamos optando então por não falar a verdade, não seguir a verdade e mais do que isso, também nos revoltando contra Deus então. E quer ver? Isso fica muito claro lá em Provérbios, capítulo 19, versículo 3, que diz assim, o homem tolo estraga sua própria vida e depois, revoltado, joga a culpa no Senhor. Olha que versículo profundo para trocar nos nossos corações nesse momento. É muito importante a gente observar que o tolo nunca aprende. O inteligente aprende com o próprio erro.
Já o sábio, ele aprende com o erro dos outros. E o que eu narrei para você foi o erro que aconteceu dos outros, mas que nós podemos estar cometendo. Então vamos aprender ou com o nosso próprio erro, ou pelo menos com o erro dos outros. O que seria muito melhor, o que nos faria inclusive muito mais sábios. Então a palavra de hoje é: aprenda com o erro e mude. Ou, melhor ainda, olhe o erro dos outros e, claro, não caia nos mesmos erros. Por isso, Deus abençoe você, Deus abençoe sua família. Claro, se puder, compartilhe esse vídeo para abençoar outras pessoas com a palavra de Deus. E sempre leia a Bíblia e se liberte. Se Deus quiser, até o próximo vídeo.